Servus Leute, was geht ab? Hier spricht Muriel, Deutschlehrer. Aqui quem fala é Muriel, professor de alemão. E sejam bem-vindos ao segundo episódio de Aprenda Alemão com Dark. Se você não viu o primeiro episódio, eu vou deixar aqui em cima um card para você poder conferir esse primeiro episódio, beleza? Então, antes de tudo, vocês têm aqui em cima de mim a Tafel, que é a lousa onde eu vou estar fazendo todas as explicações de gramática, de pronúncia nativa, contrações e vocabulário. Aqui do meu lado direito vocês têm o quadro onde vai ser reproduzido a cena que eu separei. E aqui estou eu explicando para vocês. Então, antes de tudo, se você não me segue nas redes sociais, me siga lá no Instagram, Alemão com Muriel, TikTok também, Alemão com Muriel, faço alguns vídeos para ensinar alemão. E tem o meu podcast também, que é o Destravando Seu Alemão lá no Spotify. E como que vai funcionar essa aula? Eu vou reproduzir aqui do meu lado direito a cena sem nenhuma legenda em alemão e depois a gente vai destrinchar frase por frase a questão de pronúncia nativa, de gramática aplicada e vocabulário e no final a gente vai ver novamente essa cena sem a legenda, somente com alguma parte para vocês terem de apoio e vocês vão ver o resultado do começo pro final, beleza? Só para contextualizar vocês, essa cena que eu tirei é uma daquelas famosas cenas dos truques de mágica do Mikkel, que é particularmente uma das minhas preferidas. Aqui ele vai estar se arrumando para ir para a escola e ele vai começar a conversar com os pais. A mãe dele começa a brigar com ele porque ele está vestido com pijaminha não, com uma fantasia de caveira e quer ir para a escola assim. Mas a gente vai conferir aqui agora, frase por frase, então bora lá? Mikkel, du ziehst dich jetzt um. Letzte Verwarnung, sonst kommen wir zu spät. Essen gehen wir das nochmal mit den Kindern? Machst du mir mal bitte auf. Hast du mich verstanden? Also gut, Odini. Ein letzter Trick noch und dann ab in die Schule, ja? Gut, dann macht hier eben jeder, was er will. Okay. Zack. Zack. Wahnsinn. Wie hast du das gemacht? Papa, die Frage ist nicht wie, die Frage ist wann. Sehr gut, então vamos lá, muito bom. Então a primeira coisa que a mãe do Mikkel fala para ele, a gente vai conferir aqui e eu vou explicar agora para vocês. Basicamente ela diz, Mikkel, du ziehst dich jetzt um. Então pela pronúncia aqui, lembre-se que sempre o verbo do você, os nativos eles tiram esse T final, então fica só do ziehst. O som do Z tem som de TS, né, de tsunami, né, tsunami, mas é tsunami. Então, du ziehst dich. O jetzt também ele perde o T na pronúncia nativa. Quando você está falando rapidão ali, você fala jetzt. Então, você se troca agora literalmente. Mas se eu for falar agora, o sentido real é você vai se trocar agora. Isso aqui é um negócio que a gente chama de presente futuro. Ou seja, você quer falar o teu futuro, precisa só utilizar uma frase no presente normal. Du ziehst dich jetzt um. E o umziehen significa o verbo trocar. Aqui ele tem dois significados. Um verbo de trocar de roupa e um outro significado que é trocar de habitação, trocar de casa. Trocar de roupa, ele é reflexivo. Por exemplo, du ziehst dich um. O que é reflexivo, Muriel? Quando você reflete, digamos, a tua ação em cima de você, é uma ação que você faz sobre si mesmo. Então você se troca. Eu me troco. Então, du ziehst dich um. Isso aqui, ele é um verbo separável, um negócio que a gente tem no alemão, que é parecido, muito parecido com os phrasal verbs do inglês, que você coloca uma partículazinha e ela muda o sentido do verbo. Mas, Muriel, a gente tem isso em português? Temos! E em que exemplo? Por exemplo, o verbo mirar, e se coloca um ad, vai ficar admirar. Então, você vê que admirar e mirar não tem nada a ver um com o outro. Mesma coisa no alemão, você tem o verbo ziehen, que é puxar, e umziehen, significaria daí trocar, se trocar ou trocar de algum lugar. E como que funciona essa lógica do umziehen? São alguns verbos que são separáveis. Por que separáveis? Porque esse quando ele é conjugado, ele vai lá para o final da frase. É como eu falasse assim, eu te admiro, seria eu miro te ad. Entendeu? Você pega esse ad e joga lá no final da frase. Então, por exemplo, aqui, ó, du ziehst dich você se troca, ich ziehe mich um, eu me troco. Eu também posso dizer com roupas.
Ich ziehe meine Kleidung, minha roupa, Ou ich will, eu quero, meine Klamotten. Klamotten são Kleidung, são roupas, só que de uma maneira mais informal, dizendo no dia a dia. Então, ich will meine Klamotten umziehen. Eu quero trocar as minhas roupas. Agora, no exemplo que eu for querer trocar de casa, aí eu não utilizo nem coisa relacionada com roupa e também nem coisa relacionada a esse reflexivo. Eu só digo assim, ich ziehe Eu me mudo. Ich ziehe Ich ziehe morgen Eu me mudo amanhã. Ich ziehe heute Eu me mudo hoje. E depois ela diz, letzte Verwarnung. Letzte Verwarnung significa último aviso. Letzte é parecido com o inglês, né? Last. Então aqui no alemão você vai ter letzte. Agora a questão de pronúncia. Sempre que você vê um R após uma vogal, ele vai ter som de A. Ou seja, ver, não é fer, mas sim Verwarnung. Não é Warnung, mas sim Verwarnung. Um pouco mais alongado. E o NG no final, ele vai ter um som de É como se fosse um NH na garganta. Então, Verwarnung. Eu não vou dizer, por exemplo, para menino, muita gente pronuncia Junge. Não é Junge, mas sim Junge. É como se fosse um NH aqui na garganta. E aqui agora um hack para você pegar um verbo e transformar ele em substantivo. A gente chama isso de substantização. Muriel, o que é substantização? É você coisificar um verbo, ou seja, tornar ele um substantivo. Você tem o verbo verwarnen, que é avisar, dar um aviso para alguém se não vai acontecer alguma coisa ruim. Agora o substantivo dele é o die Verwarnung. Entschuldigen, desculpar. Die Entschuldigung, a desculpa. Achten, então é prestar atenção. Die Achtung, atenção. Üben, exercitar. Die Übung, ou exercício. Você nota que eles sempre terminam em UNG e eles têm o artigo die, feminino. Então, basicamente, você tira esse EN aqui no final e acrescenta um UNG. E coloca em letra maiúscula, porque todos os substantivos em alemão são com letra maiúscula. Outros exemplos aqui, ó, de verbos que eles têm esse som de A no R, né? O vermissen, que significa sentir falta. Ich vermisse dich. Eu sinto falta de você, estou com saudades de você. Vermisse dich. Ou o verbo trabalhar. Muita gente erra a pronúncia do verbo trabalhar. Não é somente brasileiros, mas são estudantes assim, que estão começando com o alemão de outros países também. O pessoal coloca a tônica no bei, arbeiten. Tá errado, não é arbeiten, mas sim arbeiten. Então, por exemplo, eu tenho que trabalhar hoje. Ich muss heute arbeiten. E depois ela diz, sonst kommen wir zu spät. Literalmente, sonst, ela tira esse T, né, e fala só sonst kommen wir, nós chegamos, zu spät, tarde demais. Esse zu aqui, ele é uma partícula, né, de intensificação, ou seja, é o demais. Ou, por exemplo, du bist, você é zu schön, você é bonito demais. Eu sou chato demais, ich bin zu langweilig. Ou eu sou grande demais, ich bin zu groß, Som do Z, som de TS, lembre-se. E aqui, ó, tem uma coisa, esse kommen, ele é engolido, esse E final. Ela fala kommen wir, não kommen wir, senão kommen wir zu spät. O som do A com dois pontinhos, som de I, né? Zu spät. Então, senão nós chegamos tarde demais, que na verdade quer significar, senão nós nos atrasamos. Então, zu spät kommen é se atrasar. Por exemplo, sorry. Os alemães eles falam o sorry do inglês, sorry. Sorry, ich komme heute 10 Minuten zu spät. Eu vou chegar hoje 10 minutos tarde demais, ou seja, eu vou chegar 10 minutos atrasado. Vou me atrasar 10 minutos. E para dizer eu estou atrasado, Muriel, como eu digo? Eu vou dizer ich bin zu spät. Eu estou tarde demais, literalmente, mas o significado é eu estou atrasado. Então vamos conferir essa cena aqui agora um pouco mais em câmera lenta e depois, rapidão, bora lá? Mikkel, du ziehst dich jetzt Letzte Verwarnung, sonst kommen wir zu spät. Beleza? Aí depois o pai fala para a mãe uma coisa, mas ele fala bem baixinho agora, eu vou passar aqui para vocês. Ele diz assim, ó: Wessen Idee war das nochmal mit den Kindern? Wessen Idee war das nochmal mit den Kindern? Então pronúncia aqui, ó.
wessen. Wessen. É pouco aberto porque tem duas consoantes aqui juntas. Então no alemão, sempre você vai dizer o um pouco mais aberto quando tiver duas consoantes juntas. Então a vogal anterior é mais aberta. Wessen Idee war das nochmal mit den Kindern? Não é Kindern, lembra mais Kindern, porque o ER ao final de uma palavra tem som de A. Então Kindern. Então, significa wessen, de quem? Idee, ideia. Ideia de quem? Ou de quem foi a ideia? Wessen Idee war das? Foi essa. Normal. Normal literalmente significa mais uma vez, mas aqui passa a ideia de mesmo. Mit den Kindern, com as crianças. Então, de quem foi essa ideia com as crianças mesmo? Outros exemplos desse wessen. Wessen Auto war das? O carro de quem é esse carro? Ou carro de quem era esse, né? Wessen Auto ist das? De quem é esse carro? Wessen Autos, agora se for plural, aí você coloca no plural também o verbo conjugado. Wessen Autos waren das? De quem eram esses carros? Ou wessen Autos sind das? Os carros de quem são esses? Ou de quem são esses carros? Para você responder, você vai dizer assim, ó. Das ist das Auto von Muriel. Esse é o carro de Muriel. Ou você pode utilizar também das war, o das ist, Muriels Auto. Só colocar um Szinho para dizer que esse é o carro do Muriel. Então esse S equivale ao do. Muito parecido com o inglês, que você coloca um apóstrofo e um S. Só que aqui no alemão você não tem apóstrofo nenhuma, sem S, tá? Sem o apóstrofo, só o S direto. Das war Muriels Auto. Ou das sind die Autos von Muriel. Esses são os carros do Muriel. Das sind Muriels Auto. Esses são os carros do Muriel. Outro exemplo, wessen Jacke war das? Jaqueta de quem era essa? De quem era essa jaqueta? Wessen Jacke ist das? Das ist meine Jacke. Essa é minha jaqueta. Ou das ist Annas Jacke. Essa é a jaqueta da Ana. Ou das war die Jacke von Anna. Então, das ist Annas Jacke, das ist die Jacke von Anna. É a mesma coisa. O Annas Jacke, ele utiliza um negócio que a gente chama no alemão, que é o genitivo, ou seja, posse. É uma declinação de posse no alemão. E se eu falo das war die Jacke von Anna, isso aqui é um pouco mais coloquial, utilizado mais no dia a dia. E com esse von, por ser utilizado mais no dia a dia, por ser, digamos, menos formal, você pode utilizar também von wem, de quem. Von wem war die Idee. De quem foi a ideia? Aqui aí a tradução é literal com o português. De quem foi a ideia? Das war meine Idee. Ou das war Muriels Idee. Das war die Idee von Muriel. Ou das war Annas Idee. Ou das war die Idee von Anna. Depois ele utiliza o nochmal. Nochmal, como eu disse, ele tem o significado de novo. Also, nochmal, nochmal, de novo, novamente. Mas quando ele vai no meio de frases, assim, de perguntas, ele utiliza como... Ele é uma palavra para confirmar uma informação. Por exemplo, wie heißt du nochmal? Como você se chama mesmo? Wie heißt du nochmal? Ou wie alt bist du nochmal? Qual a tua idade de novo? Qual a tua idade mesmo? E ele fala depois mit den Kindern. Mit den Kindern significa com as crianças. Ou seja, o mit ele é uma preposição que significa com. E ele sempre vai exigir a forma dativa das palavras. Muriel, o que é essa forma dativa das palavras? Basicamente assim, a gente tem no português comigo, não é com eu, né? Mas sim comigo. Você viu que o eu, ele também muda a forma. Então, esse migo, assim dizendo, seria a forma dativa no alemão. Então eu falo mit mir, comigo. Mit dir, contigo. Não com tu, mas sim contigo. Agora, com os pais. Agora a forma no dativo é den Eltern. E você acrescenta para o plural um Nzinho no final dos substantivos. Mas como Eltern já termina em M, você não precisa duplicar o N. Mas agora com crianças termina em da, né? Kinder. Aí você acrescenta um N. Então com as crianças, mit den Kindern. Por exemplo, du spielst mit mir, você joga comigo. Ou kann ich, eu posso, mit dir spielen. Eu posso jogar com você, eu posso brincar com você. Ou nós ficamos, né? Agora todo mundo estava dizendo wir bleiben zu Hause, nós ficamos em casa. Em alemão, você pode dizer wir bleiben mit den Kindern. Nós ficamos com as crianças, ou wir bleiben mit den Eltern. Então vamos dar mais uma olhada nessa parte, bem nessa frasezinha que o pai disse, só que um pouquinho mais devagar. Machst du mir mal bitte auf.
Então, machst du auf, você abre, perguntando, né? Você tem que fazer a inversão do verbo com o sujeito, que é o du. Machst du, lembra que a pronúncia do T, na segunda pessoa, no du, ela cai, então fica machst du, mir, para mim, mir. Mal é uma partícula para não aparecer uma ordem, mas sim um pedido. Machst du mir mal? Bitte, significa por favor, auf. Então, machst du mir mal bitte auf? Você pode abrir para mim, fazendo favor? Por favor? Então, a gente tem um aufmachen, que é abrir, e öffnen, que é o sinônimo. Então, ich mache die Augen auf. Eu abro os olhos, eu posso dizer também, ich öffne die Augen. Mas, como seria com livros, com revistas e com uma barraca? Por exemplo, a gente não vai utilizar o verbo aufmachen nem o verbo öffnen. A gente vai utilizar o verbo aufschlagen. Por exemplo, eu abro o livro, ich schlage das Buch auf. Eu abro o livro na página 18, ich schlage das Buch auf Seite, na página 12 auf. Então vamos dar uma olhada nessa parte que ela fala? Essen gehen wir das nochmal mit den Kindern? Machst du mir mal bitte auf? Hast du mich verstanden? Então a mãe dele diz ali, ó, hast du mich verstanden? Então, ó, o T cai em segunda pessoa, né? Hast du mich é me. Então como que a gente pronuncia esse ich, Muriel? Assim, ó, você vai colocar a língua aqui atrás, aí você não vai fechar a sua boca, senão vai ser um som de X, de Xuxa. Então, mich, só mantém aquele sorrisinho. Mich, e aspira. Mich. Verstanden significa entendido. Então isso aqui é o passado no alemão. Por exemplo, eu entendo é ich verstehe, eu entendo. Agora no passado é ich habe verstanden. Du hast verstanden. Muriel, mas como que funciona esse passado no alemão? É parecido com o inglês, por exemplo, I have understood. No espanhol, yo he entendido. No português, se a gente traduz palavra por palavra, significa eu tenho, ich habe, entendido, verstanden. Então, esse verstanden é o entendido, esse que a gente ado, edo, ido do português. Mas ele passa a ideia, na verdade, de eu entendi do passado normal, eu entendi. Então, o eu tenho, ich habe, ele está só como um verbo auxiliar para o passado e depois vem esse ido, esse verstanden, para passar a ideia geral, total do passado. Hast du mich verstanden? Você me entendeu? E ela engole esse e final aqui também. Verstanden. E agora nós temos a cena do pai com o Mikkel passando aquela mãozinha na cabeça dele, depois a mãe dá a bronca nele. Por quê? Porque o Mikkel está vestido de caveira e quer ir para a escola de caveira. Então vamos dar uma olhadinha nessa cena com o pai agora. Also gut, Odini. Ein letzter Trick noch und danach bin ich Schule, ja? Gut, dann macht hier eben jeder, was er will. Então o pai dele fala ali, also gut, pois bem, né? Also gut, não é Gucci, mas sim gut. Gucci é a marca de bolsa. Gut é bom. Also gut, Houdini é o famoso mágico. Ein letzter Trick noch, mais um último truque. Então, ein letzter Trick, truque. Und dann ab in die Schule. Ab in die Schule significa partiu para a escola, bora para a escola. Então, esse ab, basicamente aqui, ele é o nosso bora, partiu. Então, ab zur Arbeit, vamos para o trabalho, bora para o trabalho. Ab in die Stadt, vamos, bora para o estado. Ab nach Deutschland, partiu para a Alemanha. Ou ab zum Lernen, partiu estudar. Zum Lernen, para os estudos. Ou ab nach Hause, bora, partiu para casa. Aí a mãe fica de cara, né? Ela fica de cara e fala, tá bom então, né? Gut. Dann macht hier eben jeder. Então o macht vai ficar mach hier eben jeder. Cada um faz aqui, então jeder é cada um. Macht hier, aqui, eben, mesmo. Was will. O que ele quiser, o que quiser. Então cada um faz aqui o que quiser. E há uma questão aqui na pronúncia. Você vê que o eben, que significa mesmo ali no caso, ele é terminado em B e N. Normalmente uma palavra em alemão que termina em B e N, na pronúncia nativa, eles fazem um bum. Por exemplo, nós temos wir haben. Ou o número 7, que é o sieben, ele vai ser pronunciado por nativos sieben. Só trava aqui, ó, só dá aquela aqui e dá uma engolida. Sieben. Okay. Zack. Wahnsinn. Wie hast du das gemacht?
Papa, die Frage ist nicht wie, die Frage ist wann. Mítico aqui. Então, ele fala assim, primeiramente, zack, zack, né? Parece uma coisa bem simples, na verdade, esse zack, zack, em alemão é um negócio que é pra você fazer rápido. Então, ó, zack, zack é o nosso papum, papum, zack, zack. Você pode até tirar desse zack, zack, tem um adjetivo, que é algo que é zackig, ou seja, algo veloz, algo com velocidade, zackig. Aí o pai dele fala assim, Wahnsinn, Wahnsinn, tipo, incrível, que doideira, inacreditável, Wahnsinn. Wie hast du das gemacht? Então, mesma coisa do hast du mich verstanden, mesma estrutura do passado. Hast du, né? E o gemacht é o feito, então, do verbo machen. Wie hast du das gemacht? E o das é o isso. Então, aqui é a mesma coisa. Ich mache, eu faço. No passado, ich habe gemacht, du hast gemacht. No inglês seria I have made. Ou no espanhol, yo he hecho, eu tenho feito, literalmente, mas significa eu fiz. Então, wie hast du das gemacht? Como você fez isso? Aí vem aquela frase de efeito do Nickel, que é o Papa. Ó, Papa aqui não é o Papa do Vaticano. O Papa do Vaticano é Papst. Papa é o nosso papai, ou seja, como o filho chama o pai, em alemão. Vater é mais quando você está falando do pai como genitor, né? Mas aqui, Papa é como um filho chama Papa. Die Frage, a pergunta, ist nicht wie. Ele não fala ist, mas sim ist. Caiu o T também. Ist nicht wie. Também caiu o T no nicht. Ist nicht wie. Não é como. Die Frage, a pergunta, ist wann. Então aqui, ó, você vai pronunciar o fra, o R na garganta aqui, ó, fra. Die Frage ist wann. É quando. Mesma coisa, ó. Wie hast du das gemacht? Uma outra pergunta com wie. Wie geht's dir? Ou die Frage ist wann. Wann hast du das gemacht? Quando você fez isso? Uma outra pergunta com wann. Wann kommst du? Quando você vem. Então, galera, essa foi a análise da cena de hoje. Eu vou reproduzir novamente a cena aqui do meu lado direito. E aqui em cima, da Tafel, eu vou deixar o texto para vocês acompanharem com a transcrição fonética dele, beleza? Mikkel, du ziehst dich jetzt um. Letzte Verwarnung, sonst kommen wir zu spät. Essen gehen wir das nochmal mit den Kindern? Machst du mir mal bitte auf? Hast du mich verstanden? Also gut, Odini. Ein letzter Trick noch und dann ab in die Schule, ja? Gut, dann macht hier eben jeder, was er will. Okay. Zack. Zack. Wahnsinn. Wie hast du das gemacht? Papa, die Frage ist nicht wie, die Frage ist wann. So, Leute, então essa foi a segunda aula de Aprenda Alemão com Dark. Se você chegou até aqui e curtiu essa aula, deixa aquele likezinho maroto que não custa nada pra você e vai ajudar muito o canal aqui. Se você também tem um amigo que está aprendendo alemão ou que gosta de Dark, compartilhar com ele. Eu também gostaria de saber o que você achou dessa aula. Deixa aí nos comentários e se você tem novas sugestões de cenas pra eu estar analisando aqui de Dark, beleza? E também não se esquece de se inscrever aqui no canal que está chegando muito conteúdo de qualidade de alemão para brasileiros e, claro, novas cenas e novas aulas de Aprenda Alemão com Dark. Então eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio. Tschüss!